Eu não tinha me atentado aqui que estava com o microfone fechado. Mas eu vou voltar. Sem nenhum problema eu volto aqui à leitura do Bhagavad Gita. Texto 29. A tradução, eu vou diretamente para a tradução das palavras. Ascharyavat, espantoso, pashyati, vem, kashchit, alguns, eram, esta alma, Ascharyavat, espantoso, vadati, falar, tata, assim, eva, certamente, cha, também, anyaha, outros, Ascharyavat, similarmente, espantoso, cha, também, eram, esta alma, anyaha, outros, shnoti, ouvem, Shrutva, tentando, ou melhor, tendo ouvido, api, mesmo, enan, esta alma, Veda, sabem, na, nunca, cha, eva, certamente, kashchit, alguns. Tradução palavra por palavra. Alguns consideram a alma como algo espantoso. Alguns descrevem-na como algo espantoso e alguns ouvem falar dela como algo espantoso, enquanto outros, mesmo depois de ter ouvido sobre ela, não podem compreendê-la em absoluto. Então aproveito para ler este verso e, antes de seguir para o significado, então, revelo aqui que estamos no verso 29 do capítulo 2 do Bhagavad Gita, do estudo comentado do Bhagavad Gita para iniciantes. Então, o significado, Prabhupada vai dizer o seguinte: uma vez que o Gita Upanishad se baseia extensamente nos princípios dos Upanishads, não é de surpreender que se encontre esta passagem também no Katha Upanishad 1.2.7. Então, no próprio Katha Upanishad também nós temos, né, a referência desta citação feita por Krishna aqui no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 29, falando sobre o quão espantosa é a alma, a sua natureza, as suas proporções, as suas características. De fato, a alma atômica está dentro do corpo de um animal gigantesco, no corpo de uma figueira de bengala gigantesca e também nos germes microbiais, milhões e bilhões dos quais ocupam apenas uma polegada de espaço. É certamente muito espantoso. Os homens com um pobre fundo de conhecimento e os homens que não são austeros não podem compreender as maravilhas da centelha atômica individual do espírito, muito embora tenha sido explicada pela maior autoridade em conhecimento que deu lições até mesmo para Brahma, o primeiro ser vivo criado no universo. Devido a uma concepção material grosseira das coisas, a maioria dos homens nesta era não podem imaginar como tão diminuta partícula pode tornar-se tanto tão grande como também tão pequena. Assim, os homens consideram a própria alma maravilhosa, seja pela constituição, seja pela descrição, iludidas pela energia material. As pessoas estão tão absortas em assuntos para a gratificação dos sentidos que têm muito pouco tempo para compreender a questão da compreensão do seu próprio eu. Muito embora seja fato que, sem esta compreensão do eu, todas as atividades resultam em derrota final na luta pela existência. Talvez não se tenha nenhuma ideia de que é preciso pensar na alma e, ao mesmo tempo, solucionar as misérias materiais. Então, aqui nós vemos uma questão bastante interessante de que Prabhupada explica que realmente a alma é algo bastante impressionante, né? As suas proporções. Ela pode estar tanto dentro de um grande animal como um elefante, como também de uma gigantesca árvore, uma figueira de bengala, mas também vai estar, né, dentro de bactérias, dentro de micróbios, né, seres que nós não podemos ver sem a ajuda de um microscópio, por exemplo. E também vamos entender que essa natureza, ela pode manifestar toda a sua potência, né, tanto dentro de um ser invisível como também dentro de um animal gigantesco. Quer dizer, a natureza da alma ela é quase que imperceptível para nós. Nós não conseguimos compreender todas essas nuances da nossa alma. Por isso mesmo,
a necessidade de buscar conhecimento e buscar esse aprimoramento, tentativa de compreender a nossa natureza é essencial para a vida humana. Qualquer outra tentativa de solucionar os problemas da existência material sem antes tentar compreender a própria natureza da alma resulta realmente em atividades vãs, né? Nós não vamos conseguir resolver os problemas da existência material se não resolvermos o primeiro problema, que é a compreensão de quem somos, almas espirituais eternas, dotadas de um dever, de uma relação intrínseca, recíproca com o Supremo. E o problema maior nisso está justamente nessa demanda que o mundo material tem, né, da nossa atenção, das nossas atividades, e o quanto que nós dependemos nossa energia, nossa vida, nosso tempo com atividades que são atividades bastante irrelevantes e que muitas vezes supera, não é, o tempo que nós dedicamos, por exemplo, em questionar sobre a verdadeira fonte da nossa felicidade, da nossa paz, do nosso amor, e passamos assim a acreditar, né, que toda essa compreensão mundana, essa compreensão dos elementos da natureza material, mesmo dado pela ciência, que é uma ciência empírica, que é lançada a partir de uma interpretação do homem sobre a natureza, seja realmente algo verídico, algo verdadeiro. Quando, na verdade, dentro do que está sendo colocado aqui e se registra em todas as principais escrituras védicas, é que o conhecimento ele descende diretamente de Deus para aquelas pessoas que estão realmente imbuídas, focadas nesse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento e, ao mesmo tempo, do aprimoramento da sua relação mística, amorosa com o Ser Supremo. Então, são poucas as pessoas que realmente estão aptas a transmitir esse conhecimento e são dessas pessoas que nós devemos buscar esse conhecimento. Não através da ciência, não é através agora das partículas de Deus, né? Toda essa teoria bastante infundada, que é apenas para tentar desviar o ser, a alma, do seu verdadeiro propósito, do seu verdadeiro objetivo. E assim ficar muito mais fácil, muito mais simples, né? Você ler um artigo científico e acreditar que ali agora está sendo revelado Deus e que a ciência está realmente me dando todo o aparato necessário para a minha felicidade, realização, plenitude, bem-estar e principalmente a minha realização espiritual. É uma grande mentira, não podemos acreditar nisto. E Prabhupada continua: algumas pessoas que têm inclinação a ouvir sobre a alma podem estar assistindo conferências em boa associação, mas às vezes, devido à ignorância, essas pessoas se desviam até a aceitação da superalma e da alma atômica como uma só, sem distingui-las quanto à magnitude. Então veja, mesmo às vezes isso é muito comum, não é? Nós ouvirmos de pessoas bem orientadas, em um certo sentido, tendo acesso ao conhecimento, de repente estando até na posição mesmo de um mestre, mas estão passando um conhecimento bastante preliminar ainda em relação a essa constituição da alma como energia, energia Brahman, uma visão bastante limitada no sentido monista, no sentido de que todos os seres são apenas um único ser. Isso é bastante infantil do ponto de vista espiritual, porque todos nós somos seres individuais. E essa primeira dimensão do conhecimento, que diz respeito à energia que constitui tudo, é a porta de entrada, é um passo preliminar ainda do conhecimento. Por exemplo, do Paramatma, que é a presença divina no coração de todos, e, consequentemente, da Suprema Personalidade de Deus, em Bhagavan. Então, muitas vezes, isso é bastante comum, como eu disse, termos, né, um conhecimento transmitido por uma personalidade, muitas vezes personalidades famosas, mestres, gurus famosos, mas que estão apenas passando uma visão bastante preliminar do conhecimento. E, sem dúvida, o que há por trás disso é uma tentativa de arreganhar, né, ou arrebanhar, melhor dizendo, arreganhar a mentira, arreganhar a ignorância
mas de arrebanhar fiéis, seguidores e talvez mensalistas, né? Ou pagadores de anuidades para participar de algum clube, né? Bastante elitista. Mas enfim, a questão é, o conhecimento realmente da alma, ele é bastante escasso, ele está bastante difícil de ser encontrado nos meios que nós temos hoje, né? Seja através de instituições até religiosas, seja através dessas instituições muitas vezes hinduinizadas, né? Instituições que vêm da Índia e tentam estabelecer uma primazia da cultura hindu no Ocidente. Tudo isso tem realmente uma finalidade bastante maléfica para aqueles que estão buscando o verdadeiro conhecimento a respeito do eu, porque é esse o ponto que está sendo tratado nesse verso e é isso que Prabhupada está colocando aqui. Então temos que ter esse cuidado, porque às vezes não é nem por malícia, mas é bem provável que por ignorância mesmo, alguns pseudo-sábios, eles consideram já ter se iluminado por simplesmente compreender essa dimensão da energia, Brahman. Mas como eu disse, Brahman é a primeira dimensão, a dimensão que diz respeito à eternidade da alma. Mas a alma ela tem três características. Sat, eternidade. A eternidade é compreendida nesse nível preliminar de Brahman. Mas ainda existe Sat Tit, que é a consciência plena, ou conhecimento pleno. E esse conhecimento é transmitido no coração através de uma intuição espiritual profunda dada pelo Paramatma, super-alma, que está presente no coração de cada entidade viva. Então, cada ser vivo, dentro da sua individualidade, possui uma relação única e pessoal, particular, com o Supremo Ser. Segundo nível. E o terceiro nível, que diz respeito à bem-aventurança que constitui cada alma, é adquirida, é desenvolvida, é alcançada através da compreensão de Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Então nós estamos realizando apenas uma pequena parte, apenas um terço das nossas capacidades espirituais, a compreensão da nossa eternidade, nessa compreensão do Brahman. Por isso Prabhupada enfatiza isso, e não é um erro, não está errado essa compreensão, mas ela é preliminar. Então, se eu apresento e enfatizo que esta é a verdade última, eu estou sendo, na verdade, não muito fiel, não muito honesto com o conhecimento. Temos que ser realmente honestos com a transmissão do conhecimento e revelar: aqui é apenas um estágio preliminar. Precisamos conhecer ainda o estágio de Bhagavan, do conhecimento, que é alcançado, é buscado, é estudado pelos yogis místicos, do Astanga Yoga místico, autêntico, dado por Kapila Deva há mais de 1 milhão de anos, e também através do conhecimento de Bhakti, através do conhecimento da devoção amorosa, em serviço íntimo para com a Suprema Personalidade de Deus. Existem esses três níveis porque a alma possui três características distintas e que se estabelecem nesses níveis de relação com o Supremo. É muito difícil encontrar um homem que, sem distingui-las, é muito difícil encontrar um homem que compreenda perfeitamente a posição da alma, da superalma e da alma atômica, as suas funções respectivas, relações e todos os outros maiores e menores detalhes. E é ainda mais difícil encontrar uma pessoa que tenha realmente conseguido o benefício completo do conhecimento da alma e que seja capaz de descrever a posição da alma em aspectos diferentes. Mas, se de uma forma ou outra, uma pessoa é capaz de compreender o tema da alma, então a vida dessa pessoa é um êxito. Então nós temos que buscar compreender a natureza da nossa alma, compreender o nosso verdadeiro eu. Isto é o que vai dar realmente êxito na vida, e não toda essa busca infrutífera por poder, né, por sucesso, apenas alimentando a ganância do falso ego, dessa ilusão da nossa identidade com o mundo material. Temos que solucionar o problema central, que é o que sou, onde estou, o que devo fazer. Isso é compreender a alma. Não obstante, o processo mais fácil para se compreender o tema do eu é aceitar, e aqui aceitar no sentido de compreender as afirmações do Bhagavad Gita faladas pela maior autoridade, o Senhor Krishna, sem se deixar desviar por outras teorias. Então,
Aqui está o conhecimento como ele é, o conhecimento real, o conhecimento verdadeiro. Mas se requer também uma grande quantidade de penitência e sacrifício. Quer dizer, nós vamos deixar de lado muitas convenções do nosso ego, convenções da nossa mente, convenções inclusive da sociedade, para poder realmente executar a nossa busca por esse conhecimento. Penitência e sacrifício se refere a isto. Você abrir mão da ilusão, abrir mão dos apegos condicionantes do mundo material. E isso não vai causar nenhum sofrimento, aparentemente. Né? As palavras penitência e sacrifício parece que vão causar algum tipo de sofrimento, eu vou ter que deixar o mundo. Pelo contrário, você vai assumir a sua responsabilidade real no mundo, com a consciência devida, a consciência da sua natureza real, como alma espiritual, e não como um escravo da ilusão material, controlado por aqueles que têm um pouco mais de conhecimento sobre você, tanto espiritual como também material. Então, conhecer, compreender, entender e viver a partir desse conhecimento a respeito da nossa verdadeira natureza espiritual como almas espirituais eternas é o processo de libertação real da vida. No entanto, Krishna pode ser conhecido como tal pela misericórdia, sem causa do devoto puro e de nenhuma outra maneira. E aqui então nós temos uma relação até do que nós estamos falando no Open Course, né, que é o evento de estudo gratuito que está ocorrendo essa semana aqui pelo PVY School do YouTube. Todos os dias, às 8 horas da noite, ao vivo, você está convidado a participar. Nós estamos tratando desse tema dos faróis e dos holofotes. Os faróis são justamente aqueles que estão transmitindo o conhecimento verdadeiro, como é colocado aqui, o mestre espiritual. E os holofotes são aqueles que estão apenas dispersando a nossa atenção com excesso de luz, com excesso de brilho, com excesso de dispersão, que na verdade tais pseudos mestres querem o holofote para si. O verdadeiro mestre é aquele que não quer o holofote para si. Pelo contrário, ele projeta a luz do conhecimento para ajudar outras pessoas a encontrarem a verdadeira direção em suas vidas, solucionar os verdadeiros problemas da existência material. Compreender aquilo que deve ser compreendido na vida. E isto, como o Prabhupada colocou, é o que nos dará o maior êxito da existência nessa vida. Então esta é a aula com este tema, nossa aula 53, verso 29, capítulo 2. Essa aula foi gravada então ao vivo aqui pelo YouTube. Não temos nenhuma dúvida, agradeço aí o comentário do Jerônimo Mesquita e nos vemos em breve. Convite novamente reforçado, hoje às 20 horas teremos mais uma aula do evento anual Open Course PVY 2022. Até a próxima aula. Namaskar.